Olá, amigos! É Páscoa e a melhor forma de celebrarmos a Páscoa é trazer para o nosso pensamento e para o nosso coração a figura impoluta de Jesus, o Mestre Galileu, o divino condutor de nossas vidas. Para homenagear Jesus e para refletir de forma mais profunda sobre o sentido da sua presença entre nós e por que razão Jesus se permitiu imolar, deixou-se crucificar no madeiro infame, nós vamos trazer neste vídeo as bem-aventuranças. A razão pela qual Jesus nasceu entre nós e se permitiu imolar era porque ele precisava presentificar a nossa humanidade. Humanidade esta a quem ele pastoreia desde prisco tempo. Porque Jesus é, como na questão 625 do Livro dos Espíritos, o modelo e o guia da humanidade. O Senhor Allan Kardec pergunta: quem é o maior espírito que já passou pela Terra? E os espíritos respondem: vede Jesus. Se nós formos refletir de todas as passagens do Evangelho, aquela em que Jesus subiu num monte e parou no aclive, como diz o espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco, no livro Primícias do Reino, quando ele para no aclive e por trás dele o mar da Galileia e o ar é bom, o entardecer. E aí ele permite que todas as magnificências do seu espírito resplandeçam. Porque naquele momento ele iria trazer, registrar para a humanidade a carta ética, a carta moral, que são as bem-aventuranças. Então queremos homenagear Jesus, queremos trazer o sentido da Páscoa, refletindo sobre as bem-aventuranças, que é o código divino da nossa felicidade. Ele é o caminho, como ele mesmo disse, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por ele. Ninguém chegará ao Pai sem implementar este divino código que está sintetizado no poema das bem-aventuranças na sua vida, na sua experiência existencial. Então, as bem-aventuranças, o código divino. Diz Amélia Rodrigues no livro Primícias do Reino que a montanha era uma montanha qualquer. E o poema que ali seria apresentado jamais foi ouvido. Nunca será ouvido em qualquer época equivalente da humanidade. A montanha era um símbolo. Quer dizer que nós precisamos subir. Precisamos elevar nosso sentir e nosso pensar para além das sombras do impermanente do mundo. Subir um monte significa desvencilharmos-nos das inquietações mundanas e procurarmos nos conectarmos ao Pai. Subir, colocar o pensamento na casa mais alta também significa finalmente libertarmos-nos da sansara, da dor, do sofrimento, desta roda que nos coloca sempre em experiências e de inquietação. Nos libertarmos da sansara, das existências marcadas ainda pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, que há tantos séculos estamos lutando para superar. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nesta passagem, Jesus não se refere aos pobres na acepção restrita da palavra. A expressão pobre de espírito está subjacente à imagem daquele que já sabe vivenciar a humildade, virtude excelsa,
sem a qual não nos desvencilharemos das sombras dos nossos equívocos seculares. Haveremos de nos deixar dobrar, de nos permitir lapidar, de nos permitir limar, né, pela pedra moral, vinculados a experiências dolorosas, de dificuldade devido ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo. Nós precisamos aprender a ser menores, permitir, nas aparências das inquietações mundanas, ocupar os últimos lugares. O que significa ocupar o último lugar na psicologia profunda? Significa aprender a dar às situações o tamanho que elas têm. Reconhecer quem nós somos, qual é o nosso verdadeiro lugar, nem para mais, nem para menos. Não nos inquietar com as perdas das coisas daqui da terra. Não nos inquietarmos tanto. Aprender a sermos os últimos. Porque todas as experiências têm um sentido profundo, libertador para nós. Os pobres espíritos, diz a benfeitora Amélia Rodrigues pela psicografia de Divaldo. Os pobres espíritos são os livres de posses e ambições, são os amantes da liberdade, pugnadores dos direitos alheios, são os idealistas, são os escultores da verdade, sem peias atadas à retaguarda, sem imãs atraentes à frente, semelhante aos simples, desataviados, semelhante às crianças. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. As circunstâncias dolorosas não devem ser entendidas por nós sob a ótica medieval do castigo, da penalização. Ocorre que as experiências de dificuldade, elas fazem parte da lei. Nós estamos vinculados à lei de causa e de efeito. Estaremos sempre vivendo as experiências pedagógicas que nos permitem despertar o ser iluminado que jaz precisando ser lapidado dentro de nós. Estaremos sempre vinculados às nossas próprias criações, à semelhança do pomicotô insensato que malbaratou os recursos naturais com sua ganância e cupidez, jogando na terra amiga as sementes mofadas do desamor, do descuidado, do egoísmo. Caminharemos pela trilha tormentosa das inquietações, porque elas estão a espelhar o que precisa ser mudado na nossa prática de viver. Então, se hoje estou na condição de quem chora, estou bem melhor do que aquele que sorri, aprisionado aos vapores das ilusões. Chorando hoje, posso olhar para mim, sem as velhas máscaras, e mensurar o trabalho real que está por ser feito na minha obra pessoal de evolução. Eu serei consolado, porque eu compreenderei que ninguém está para sempre vinculado à dor, ao sofrimento, e que estes são apenas momentos a nos assinalar a mudança que deveremos empreender em nós mesmos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos é que herdarão a terra. Ouvistes o que foi dito? Que eu estou lendo agora está no Evangelho de Mateus. Ouvistes o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater a face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-lhe a túnica, larga-te também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. As bem-aventuranças, o sermão do monte. Dá a quem te pedir.
dar a outra face, dá também a tua túnica. Que diretrizes, hein? Queres me seguir? Toma a tua cruz e me segue. É isso aí. Você está pronto mesmo para ser um cristão? Nesta acepção perfeita da palavra? Ou para ser só o velho cristão que você tem sido, da boca para fora? Jesus pede essa coragem, essa valentia. Pede de nós e já é hora, chegou a hora de implementarmos em nosso ser esta ética. Com decisão profunda, finalmente nos libertarmos de nós mesmos, das nossas velhas dificuldades. Diz Jesus: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Perdoar as ofensas que nos fizeram muitas vezes é muito difícil. Nós ficamos ruminando, revisando, repensando, repassando em nosso pensamento o mal que nos fizeram. Mas perdoar as ofensas é medida terapêutica, urgente a preservação da nossa saúde mental. Muita mágoa, muito ódio acumulados são como vermes a obstruírem as artérias da nossa afetividade, bloqueando as emoções positivas e criando nós de afetos, os quais resultarão tanto em doenças no corpo físico quanto em desordens de ordem psíquica. A misericórdia, a capacidade de perdoar, ou seja, esse exercício de lapidar um coração misericordioso, pede uma espécie de alisamento do passado. É preciso alisar o passado. Nós não vamos esquecer as ofensas que nos fizeram, o mal que nos fizeram. Nós não esquecemos, faz parte de nossas memórias. Nós alisamos. O que quer dizer isso? Nós vamos fazer outras leituras, iluminar em outro entendimento. Nós vamos pacificar as nossas emoções. Nós vamos libertar-nos da corrente da mágoa. Liberar aqueles que nos feriram e, por consequência, também nos liberar. A misericórdia, que é o alisamento do passado com o perdão, assemelha-se a refrescante bálsamo, cujo espectro medicamentoso alcança as mais profundas feridas e abre espaço para a renovação das emoções. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os pacificadores, disse Jesus. Olhe lá. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Jesus não disse bem-aventurados os guerreiros, os beligerantes, os que se armam. Ele disse os pacificadores. Pacificar, silenciar as ofensas, motivar-se a compreender, retomar a caminhada, banhar-se na água cristalina do entendimento, sanear a casa mental de toda sorte de pensamentos que resultarão em discórdia, em desarmonia. Pacificar, transformar os fios soltos, os nós das desavenças, na fina tapeçaria do entendimento. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Nós não devemos nos justificar de nada se a nossa prática, a nossa conduta está alinhada à ética divina. As pessoas que caminham conosco, compartilham conosco a experiência humana aqui nesta terra, cada uma delas está percebendo o mundo, olhando o mundo a partir de um lugar, de uma ótica.
aquilo que eu acho que é o certo, que é o verdadeiro, que é o bom, o correto, pode ser que o meu irmão não perceba assim. A gente precisa viver essa bem-aventurança de permitir que os nossos irmãos sejam como estão. As pessoas não têm que concordar conosco. Nós sim temos o dever de compreender. Se nos injuriarem, se vilipendiarem nosso nome, em nome do Cristo, que honra. Emmanuel disse: o cristão não é um aprendiz de esforço fácil. E Chico Xavier, ele disse: não há como seguir a Jesus sem aprender a crucificar-se. Então, quando você já estiver recebendo algumas pedrinhas, em nome dele, sinta-se honrado, sinta-se grato. Você já tem a dignidade de ser reconhecido como um servo do Cristo. Porque o Evangelho não se presta a personalismo. Não se segue a Jesus para se destacar a nossa personalidade, a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar. Segue-se a Jesus para se iluminar, primeiramente, nosso campo íntimo, nosso caminho, nossos passos. E por via de consequência, ajudar a iluminar o caminho dos nossos irmãos. Sois o sal da terra, sois a luz do mundo. Quanta beleza no Evangelho do nosso Cristo de Deus. Que as bem-aventuranças, meus irmãos, calem profundamente, ressoem profundamente em nossos corações nesta Páscoa. Que saibamos perdoar, que saibamos nos perdoar, que saibamos ser sozinhos. Às vezes, muitos estão sendo convidados a ficarem nesses dias em casa sozinhos. Que saibamos aproveitar essa solidão para entrar em contato com essa multidão que existe aqui. Que aprendamos o valor de abraçar, o valor de ouvir, o valor de caminhar ao lado, de conviver, de compartilhar. Precisamos mudar. Chegou a hora, o tempo urge. É preciso que façamos Páscoa dentro de nós. Feliz Páscoa, meus irmãos.